Torcedor botafoguense, muito bom dia. Pensa que acabou? Acabou não, irmão. Voltei aqui, bastidores da arquibancada honrando as cores do Brasil de nossa gente. É com imenso prazer, nesse sábado às 9h40, no ar, o canal que é a voz do torcedor do Botafogo de Futebol e Regatas. Deixar aqui um forte abraço e excelente final de semana para você, seguidor dos bastidores da arquibancada, com boas notícias, hein? Passamos aí por uma turbulência no voo, mas estamos aí colocando a casa em ordem. Essa notícia é muito boa. Novo aporte aí de John Textor no Botafogo será de, no mínimo, 40 milhões no começo dessa semana. Notícia boa, vamos falar do RCE também aqui. Hoje é um vídeo bem interessante, torcedor do Botafogo. Vamos lá, John Textor vai aportar pelo menos 40 milhões no Botafogo no início da próxima semana. A informação aí é do GE que explica a questão. Vamos lá. O contrato prevê que John Textor tem que realizar um aporte de 100 milhões na data de aniversário do começo da SAF, que é neste sábado. Como não é um dia útil, o valor chegará no começo da semana. Vamos lá. Tirando também uma dúvida do torcedor, e por que não serão exatamente os 100 milhões previstos? O diretor da SAF, aí, o Taira Arruda, revelou o motivo. O Textor, ano passado, fez muito mais do que os 100 milhões de aporte previstos no contrato. Realmente, isso aí é notório. Acho que fechou perto de 150 milhões, quase 160 milhões. Esse ano, de uma forma contratual, só precisaria colocar a diferença, 40 milhões. Mas sabemos que ele não vai parar por aí. Estão previstos ainda aportes de Textor em março de 2024, 100 milhões, e março de 2025, 50 milhões. Gente, é o seguinte, tem uma notícia melhor ainda do que o aporte. Antes, no Botafogo, existe uma lista de credores, e o Botafogo tem credores de mais de 20 anos. Essa é a realidade. O Vasco conseguiu na justiça. Vamos lá, depois vamos falar do Botafogo. Algo muito importante que abre aí um precedente para o Botafogo. Justiça homologa plano de pagamentos de dívidas do Vasco na CNRD. A Justiça do Rio de Janeiro homologou aí o plano de pagamento das dívidas do Vasco na Câmara Nacional de Resolução e Disputas, CNRD, órgão ligado à CBF. Além disso, determinou a exclusão do regime de execução centralizada, o RCE, dos débitos cíveis ligados ao órgão, a exemplo do que a Justiça do Trabalho já tinha feito. De acordo aí com a decisão do juiz Rubens Soares Sá Viana Júnior, da vara do Núcleo de Futebol, o Vasco terá que seguir a lista de preferência prevista na lei da SAF, não pode comprometer o repasse de 20% para o RCE e também terá que quitar o parcelamento das dívidas em até 6 anos. Então o que acontece? Isso é muito importante, assim como o Botafogo também conseguiu, nessa última semana, reverter na justiça uma penhora, né? E, mediante aos dias corridos, ele teria 5 dias para apresentar as propostas de pagamentos feitas para a Comissão de Credores e ao Sindicato de Empregados, melhor dizendo. Dessa forma, o clube conseguiu dar aí um passo para sair da asfixia financeira, por conta de problemas no pagamento do RCE. O Botafogo conseguiu avançar na justiça por um acordo com os credores e, caso obtenha êxito nessa questão, que tudo leva a crer, porque os credores estão... Vamos falar o português claro. O Botafogo, pela primeira vez, já chamou de outras vezes esses credores, que são ex-atletas, ex-funcionários do clube, para um acordo. Só que o Botafogo começava a pagar e o que acontecia? Ele literalmente não cumpria com o pagamento. Mediante aos fatos, ele vai passar agora a cumprir e vai fazer um acordo interessante. A SAF do Botafogo vai chamar o atleta, vai falar para ele, olha, é o seguinte, você tem uma ação na justiça, nós temos um acordo para te oferecer e nós vamos cumprir com esse acordo. Então o que acontece? Ganha
a SAF do Botafogo, ganha o credor e o Botafogo consegue colocar a sua casa em dia. O que acontece? A verdade é única. O Botafogo está num processo de reconstrução. Isso que o torcedor tem que entender. Nós cobramos sim por reforços, nós cobramos sim por uma comunicação maior, por transparência, mas analisem como o Botafogo estava e como o Botafogo está hoje. Então nós temos que pensar, não é como imediatistas, nós devemos ser o quê? Realistas. Temos que analisar que o clube passa por um processo transitório, de mudança, de reformulação. A sua gestão está conseguindo dar os primeiros passos para aquilo que desejamos, que ansiamos para o clube. Então o Botafogo começa sim a colocar sua casa em ordem, começa a se tornar rentável, começa a se organizar, se estruturar. O Botafogo tem sim o projeto pronto para a construção do centro de treinamento para a base, que será próximo ao Espaço Lonier, será praticamente ali integrado, de distância de 15 minutos. Então o que acontece? O Botafogo está vivendo um momento de reconstrução. Cabe ao torcedor ter esse entendimento, ter paciência. É difícil, porque o torcedor quer resultado dentro de campo, eu também quero resultado dentro de campo, mas fora de campo, o Botafogo começa a sanear suas dívidas e começa já a visualizar um futuro promissor. Muito importante o que o Vasco conseguiu na justiça. Isso abre para o Botafogo essa possibilidade também. O Botafogo está seguindo o mesmo caminho, está honrando seus compromissos. Valores já foram pagos pela SAF do Botafogo. O Botafogo diminuiu a sua dívida, que era uma dívida impagável aos nossos olhos. Convenhamos, temos que ser realistas. Vamos dar o tempo ao tempo. Aqui nós criticamos sim, mas apoiamos sim quando o clube demonstra claramente a veracidade e a seriedade em suas ações. Deixo aqui um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo. E a qualquer momento podemos voltar com novidades do Botafogo de Futebol e Regatas no seu canal, no YouTube.